São algumas instruções, tá, sobre erros, o que ocasiona, né, os erros nas medidas de distância, então, no caso de medida indireta de distância. Isso aqui eu sugiro vocês dar uma lida depois, tá? Então, tem os erros devido à leitura na régua. Então, isso pode ocorrer pela grande distância, né, entre o teodolito e a régua, porque quanto maior a distância, maior tende a ser a possibilidade de erro. Falta de capacidade de aproximação da luneta. Então, a gente tem lunetas aí de 24 vezes, né, a capacidade de aumento, né, da lente, lentes de 32 vezes. Então, isso aqui também é uma outra questão aí que influencia no erro, né, nas medidas de distância. Então, se a luneta não tem uma aproximação boa, né, provavelmente eu vou ter aí, né, uma leitura pouco precisa. Espessura dos traços do retículo. Quanto mais fino aquele traço, né, do fio inferior, fio médio, fio superior, eu vou ter uma leitura mais precisa do que, né, num traço, né, de maior espessura. Pelo meio ambiente, então aí a gente pode ter, né, o vento influenciar, né, nas leituras, pode influenciar até mesmo, né, em algum deslocamento, né, do equipamento, né, no caso aí de vento, vamos dizer, um pouco mais forte. Má iluminação, aquilo que eu falei, né, talvez o topógrafo está terminando o levantamento quase que à noite, né, aí a má iluminação também, né, pode comprometer um pouco, né, dificultar as leituras, né, através da luneta. Então, são vários detalhes aí, tá? Neblina também influencia nas leituras, né, dificulta, né, a leitura. Refração da luz também, talvez num horário aí de sol muito intenso, né, isso dificulta a leitura. Ou talvez um reflexo, né, que pode ocorrer, ou uma visada, talvez quase que na direção do sol, né, vamos dizer assim. Então, isso compromete aí, tá, a precisão dos levantamentos. Leitura na régua, né, pela maneira como a régua é dividida, talvez a régua ela pode vir de fábrica, né, com um pequeno erro na escala de a divisão, né, em centímetro, milímetro, talvez possa ter diferença, né, entre uma régua e outra. Isso aqui é importante a gente observar. Então, como a régua ela apresenta encaixes, né, peças, né, que encaixam uma na outra, então a continuidade ali, né, da parte inferior, né, abaixo de 1 metro para a parte superior, então tem que ter uma precisão, né, assim, a continuidade na escala da régua. Falta de experiência, né, do operador. Claro que a precisão no levantamento a gente consegue aumentar ela com o tempo, né, de experiência aí, né, com os equipamentos. Então, se a gente utiliza o mesmo equipamento, então se a gente mede lá uma mesma águia, se a gente medir ela 3 vezes, na primeira vez que a gente medir, a gente vai ter um erro maior. Talvez na segunda vez a gente vai diminuir aquele erro, e na terceira vez a gente vai conseguir uma precisão melhor, tá? E aí vai depender, né, da afinidade, né, que a gente tem também, né, com o equipamento de medição. Leitura incorreta de ângulos. Então, pode acontecer, talvez, né, do topógrafo esquecer, né, de travar, né, o giro do equipamento quando ele for zerar o ângulo horizontal. Então, toda vez que a gente for zerar ângulo, a gente tem que travar o giro do equipamento, tá? Então, tem um parafuso, né, que a gente faz isso, para travar, né, o giro horizontal, né, do equipamento. Então, o equipamento ele vai girar. Então, eu tenho um eixo vertical, né, que vai possibilitar esse giro horizontal, e a luneta também ela tem um eixo. Ela tem um eixo na horizontal, né, que vai possibilitar eu girar ela, né, por exemplo, morro abaixo, morro acima. Então, aí, se eu, por exemplo, esquecer de travar o giro, então eu posso estar zerando o equipamento, né, numa posição diferente da posição desejada. Leitura de ângulos, aquela questão lá, né, de tortuosidade da régua, da baliza, influencia, né, na precisão aí, né, dos ângulos, e aquela recomendação lá, né, de fazer a leitura na parte mais baixa, né, da baliza, ou mesmo da régua, né, isso ajuda bastante, né, a diminuir o erro angular. Erro linear na centragem do teodolito.
É o caso, né, do equipamento não ser instalado, né, exatamente sobre o piquete. Erro de nivelamento, talvez na pressa, né, o topógrafo esquece de nivelar o equipamento, pode acontecer também. E as fontes de erro, né, aquilo que eu falei, né, as fontes aqui seriam as causas, né, que pode ser ambientais, evento, neblina, no caso até mesmo uma trena aí convencional, né, a gente pode ter a dilatação dessa trena, né, com o calor. A gente pode ter como fonte de erro, né, a causa instrumental. Talvez é um equipamento que veio com defeito de fábrica, pode ser a calibração também, tá, de ângulo do equipamento, ou o manuseio inadequado do equipamento. Talvez o equipamento sofreu alguma avaria, né, alguma queda, então isso pode ocasionar erro. Essa questão de calibração do equipamento tem como a gente identificar ela. Igual, por exemplo, lá no IF, o que a gente faz para saber se o equipamento está calibrado ou não? Então, se a gente instala o equipamento, por exemplo, dentro de uma sala de aula, a gente pode marcar um ponto na parede, zerar o equipamento naquele ponto, fazer a visada, né, zerar naquele ponto, e dar um giro completo no equipamento. E aí o equipamento tem que retornar naquele ponto e marcar, né, exatamente os 360 graus. Assim, né, a gente sabe se o equipamento está calibrado ou não. E aí a gente pode ter uma outra causa de erro, né? A causa pessoal, né? Que são as falhas humanas. Talvez uma falta de atenção ao executar uma medição, né? Ou mesmo cansaço. Talvez depois de um dia, né, de trabalho, talvez as últimas leituras, né? Devido ao cansaço, né? O topógrafo ele possa cometer algum erro. Talvez erros de anotação também. Aqui no caso, tá uma medição com trena. Isso aqui a gente pode perceber o quê? Uma ligeira inclinação da trena, né? No sentido ascendente. Então, a gente teria uma distância horizontal, né? Talvez de forma incorreta. Então, são alguns detalhes, né? Então, no caso aí de uma medição simples, né? Com uma trena. Então, são erros aí, né? Que tem como ser evitados, tá? Talvez utilizar lá uma régua, né? Medir a altura do solo, dos dois lados, né? A mesma altura, né? Para fazer essa medida exatamente na horizontal. E com relação a esses erros, eles podem ser classificados, tá? Em grosseiros. Erro grosseiro é quando é um erro muito grande, normalmente por desatenção, tá? Do topógrafo. Talvez erro de anotação, né? A pessoa vai anotar 196, anota 169, ou a pessoa, como no uso do teodolito, vai ficar uma pessoa fazendo leitura e outra anotando. A pessoa fala lá 1,76 m, a pessoa anota 1,66. Também é um erro grosseiro, né? Ou mesmo anotar parte dos ângulos no sentido horário e outra parte no sentido anti-horário. Talvez o levantamento que fecharia 360 graus, a soma de ângulos não vai dar um valor exato. Então, aqui também é um erro grosseiro. Aí tem os erros, a classificação também em erro sistemático, são erros que se repetem e acumulam ao longo do trabalho. Seriam os erros devido à imperfeição dos equipamentos. Uma régua empenada, ou um equipamento mal calibrado, uma trena dilatada, e quanto maior o número de pontos, maior tende a ser esse erro, tá? O erro classificado como sistemático. E os erros acidentais ou aleatórios, que são erros, né, que permanecem após os erros grosseiros e sistemáticos serem eliminados. Claro que todo levantamento ele terá erro, só que esse erro ele tem que ser pequeno. E quando a gente tem um grande número de leitura, por exemplo, se eu fizer 100 leituras, vamos supor 100 leituras, medidas de distância, pode acontecer de 50 das minhas distâncias ser um valor um pouco menor do que o valor real. E outras 50 ser um valor um pouco maior, né, do que o valor real. Então, um erro, ele tende a neutralizar o outro, quando a gente tem, né, um grande número de leituras. Então, se eu medir, por exemplo, numa área 30 ângulos, então pode ser, né, que 15 ângulos estejam menor do que o real e outros 15 maiores.
Então, eles tendem, né, a seguir uma distribuição normal, tá? Então, é o tipo de erro, né, que normalmente acontece no levantamento. É quase impossível, né, a gente fazer um levantamento e a medida de ângulo é exato, né? Grau, minuto e segundo. Então, principalmente ali na casa dos segundos, tá, vai dar uma pequena diferença. E aí a gente tem que ver, né, se esse erro está dentro ou não do permitido, tá? Que é o que a gente vai ver depois. Aqui eu queria só introduzir uma parte rápida aqui, tá, pessoal, para a gente finalizar aí o nosso encontro. No próximo encontro a gente vai falar do levantamento, né, por radiação. Então é importante a gente saber, né, quais são as etapas, né, antes da gente fazer o levantamento, tá? E aí no próximo encontro eu vou explicar, tá, o levantamento por radiação, né, apresentar um exemplo, uma planilha. A gente vai elaborar também, tá, um mapa. Aí, não sei se todos vocês têm computadores, tá? Mas e quem tiver computador, se quiser instalar o AutoCAD, depois eu vou enviar um link, tá, para o e-mail de vocês. Aí, se caso alguém quiser instalar o AutoCAD, tá? Aí, os mapas, se caso alguém não tiver computador, tá? Vocês podem fazer manualmente. Aí, no caso, vocês vão utilizar um fator de escala, né, régua, para estar medindo as distâncias. E aí, no próximo encontro, a gente vai ter uma tarefa, e nessa tarefa vocês vão elaborar um mapa, tá, de um levantamento. Então, vocês vão preencher uma planilha e elaborar um mapa. Então, referente às etapas, então, aquilo que eu falei, né, a gente tem duas etapas, a etapa de campo e a etapa de escritório. Então, a etapa de campo, o que é a etapa de campo? Então, a gente demarca a área com os piquetes e faz todas as medidas, né, de ângulo, leitura de fios. Então, se for, por exemplo, um levantamento com uma estação total, né, a gente vai gravar, né, pontos na memória interna, né, da estação total. Então, se for com o teodolito, a gente vai anotar, né, ângulos e fazer as leituras, né, e anotar elas numa caderneta. E a etapa de escritório, né, a gente vai fazer cálculos, né, calcular a área, calcular a distância, calcular desnível do terreno, e elaborar os mapas, né. Aí existem vários softwares, tá, não só o AutoCAD, para a gente trabalhar esses mapas, tá. Aqui, no caso, é um exemplo, tá, de uma planilha parcialmente preenchida, né. Então, aqui eu tenho uma estação, OR, aí dessa estação eu tenho 3 pontos visados, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aqui eu tenho as leituras, né? Então, essa parte aqui que está na cor preto é a etapa de campo. E o que está de vermelho aqui, né, é a etapa de escritório. Então, fez aqui a diferença de 90 e determinou as distâncias, né, horizontais na planilha, né? Ô, professor, Pois não? por que aí na primeira, no primeiro ângulo lá não tem nada escrito, no ângulo horizontal? Não, aqui é o seguinte, porque quando o topógrafo começa, por exemplo, o levantamento do ponto 1, ou seja, ele zerou o ângulo aqui, né? Aí ele girou do ponto 1 para o ponto 2. Isso aqui Ah, depende muito de como o levantamento é feito. E, por exemplo, talvez se eu tivesse zerado no norte, girado até o ponto 1, eu poderia ter um valor de ângulo aqui, né? sim. Aqui está aparecendo dois ângulos horizontais que eu coloquei só um pedaço da planilha, só para mostrar, né, o que é a etapa de campo, que é essa parte aqui, né, que está de preto, e a etapa de escritório, essa que está de vermelho. Mas para mim fechar um levantamento, eu teria que ter um terceiro ângulo, girando do ponto 3 ao ponto 1, voltando naquele ponto inicial, né? Aí eu Sim. teria que ter outro ângulo horizontal aqui. Se a minha área tiver 3 lados apenas, né? Se ela fosse, por exemplo, um triângulo. Aí eu teria que ter aqui um terceiro ângulo. Ah, não, entendi, certinho. E nessa etapa de escritório, a gente faz também o que a gente chama de memorial descritivo. Então, toda a documentação de terreno tem que ter, além dos mapas, né, planimétrico, tem que ter o memorial descritivo. Então, o memorial descritivo descreve o quê? Quem que são os proprietários, né, que estão nas divisas. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma área, proprietário, senhor Antônio Pereira, né? Aí, por exemplo, a noroeste, eu tenho lá uma lavoura, tem lá o proprietário.
A nordeste eu tenho uma área de cerrado. Então, além de eu descrever, né, os pontos do perímetro, ó, do ponto 1 até o ponto 6, no memorial descritivo eu tenho que descrever, né, quem que são esses proprietários nas divisas e descrever também, né, as distâncias. Então, por exemplo, eu poderia descrever assim, né, o perímetro da propriedade rural, né, do senhor Antônio Pereira, inicia no ponto 1, aí eu teria que informar também, aqui eu não coloquei, eu teria que informar as coordenadas desse ponto. A partir do ponto 1, segue uma distância de 54 metros, na direção sudoeste, até o ponto 2. Aí, o memorial descritivo é feito dessa forma. Aí, a partir do ponto 2, talvez eu possa ter lá uma cerca de arame e tal. Aí eu tenho que ver o que tem lá no campo, né? Talvez lá uma cerca de arame de 45 metros até o ponto 3, né, fazendo divisa com o Parque Municipal das Araras. Então, a gente tem toda uma descrição desse memorial descritivo. Aí, mais adiante, eu vou mostrar para vocês, tá, exemplos aí de como fazer esse memorial descritivo, tá, para vocês terem uma melhor noção disso. Então, na etapa de campo, então a gente faz o reconhecimento da área, a gente normalmente percorre, né, o local antes, talvez tenha áreas aí de vegetação alta, né, eu tenho que eliminar parte dessa vegetação, né, no perímetro, talvez tenha vegetação que vai impedir, né, fazer as visadas, então tem que fazer esse reconhecimento da área e demarcar, né, a minha área. Talvez eu possa ter erosões profundas, eu possa ter cursos d'água, né, que vão dificultar o levantamento. Então, eu tenho que prever todos esses, vamos dizer, acidentes naturais, né, erosões, cursos d'água, construções, né, que estejam na área, né, que talvez eu tenha que fazer o levantamento delas também, a posição exata delas, né, lá no mapa. E aquilo que eu falei, né, talvez eliminar alguns obstáculos e providenciar também, né, os materiais necessários ao levantamento. Planilha de notação, né, piquete, e demarcar, né, os pontos lá na área. Professor, Aí já falando do levantamento, eu determino o norte magnético e, por fim, eu faço o levantamento em si. Alguém ia perguntar? por exemplo, igual o senhor estava falando, se tiver alguma vegetação, tem que derrubar. Se tiver tipo uma árvore, tipo um pé de manga assim, tem que derrubar também? Não, o que pode ser feito é contornar esses obstáculos. Né? Talvez tenha lá uma árvore talvez uma de madeira de lei, né? Vamos dizer assim, ou mesmo uma árvore de pomar. O que a gente pode fazer, né, é contornar aquela árvore. Talvez eu tenha que instalar o equipamento em um ponto a mais para conseguir fazer o levantamento. Aí eu tenho que talvez colocar um ponto internamente na área para conseguir fazer a visada naquele ponto. Mas normalmente, quando a gente tem vegetação alta, a gente faz um levantamento que a gente chama de caminhamento. Que é o seguinte, então se a gente considerar, deixa eu dar um Ctrl T aqui, deixa eu só apagar isso aqui, só para vocês terem uma noção aqui do que é o levantamento por caminhamento. Então, se a gente tiver uma área, fazer uma área, esquematizar uma área aqui, uma área pequena. Então, vamos supor que a gente tenha um perímetro. Vou girar essa régua aqui, né? Então, se a gente vai fazer um levantamento de uma área, a gente tem que prever, né, os detalhes internos na área. Vamos supor que aqui a gente tem um outro lado. Vou aumentar aqui um pouco, né? Porque a gente tem duas formas de fazer o levantamento. Então, vamos supor que eu tenho uma área, vamos colocar um formato aqui mais irregular. Então, vamos supor que a gente tem uma área, poderia fechar um triângulo também, né? Vamos colocar aqui uma área de 4 lados. Usando aqui essa régua, mas estou com uma dificuldade aqui de uso dela. É só ligar aqui esses pontos, né?
Então, se eu tiver obstáculo internamente nessa área, como que eu poderia fazer o levantamento? Vamos supor que eu tenho ali, eu tenho aqui dentro uma construção. Talvez eu possa ter ali uma construção, posso ter uma área de vegetação alta. Ao invés de eu instalar o equipamento internamente, eu posso instalar o equipamento em cada ponto do perímetro. Então, por exemplo, eu posso demarcar a minha área, né? Então, por exemplo, ponto 1, aí eu posso ter aqui, né, ponto 2, ponto 3, e lá em cima, lá, né, ponto 4. Então, eu posso instalar o equipamento ponto 1, posso determinar aqui, né, o norte magnético. Então, do ponto 1 ao ponto 2, eu poderia fazer o quê? Eu poderia, além de determinar o azimuth aqui, do norte até o ponto 2, eu poderia zerar o equipamento, né, lá no ponto 4. Aí eu girar o equipamento no sentido anti-horário e medir esse ângulo interno. E medir na sequência, medir essa distância aqui, né, do ponto 1 ao ponto 2. Né? E eu vou estar contornando aquele obstáculo. Depois eu vou levar o equipamento para o ponto 2, zero o ângulo lá no ponto 1 e giro até o ponto 3. Aí eu vou medir esse ângulo interno e medir a distância, né, de 2 para 3. Do ponto 2 ao ponto 3. Aí eu levo o equipamento para o ponto 3 e faço a mesma coisa, né? Zero ele no ponto 2, giro no sentido anti-horário, eu pressiono aquela tecla lá, né, RL, para mudar o sentido de giro, e faço a visada, né, até o ponto 4. E nessa aqui a distância horizontal. E aí, por fim, eu levo o equipamento para o ponto 4, zero no ponto 3, giro até o ponto 1. E retorno no ponto inicial, né, e mede essa distância aqui, ó. Então, eu estaria fazendo aqui, né, um levantamento por caminhamento, ou seja, eu estou caminhando, né, ao longo do perímetro. E aí, mesmo se eu tiver aqui uma vegetação alta, eu vou estar contornando ela, né? Então, sem a necessidade de eliminar essa vegetação. Agora, talvez, se eu tiver um obstáculo aqui, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, talvez tenha necessidade, né, de eu eliminar esse obstáculo. Ou talvez eu tenha que contornar ele, né, colocar um ponto, vamos dizer, um ponto externo, fazer um avisado do ponto 1 até esse ponto externo, e desse ponto externo visar o ponto 2. E aí eu posso estar medindo o ângulo, né, aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2, né, para determinar essa distância, em linha reta. Ficou claro essa parte aí? Esse aqui a gente vai falar depois, tá? Vou falar do levantamento por caminhamento. Então, aí na sequência das etapas, a gente determina o norte magnético. Está finalizando, tá, pessoal? Está avançando aí um pouco o horário. Então, a gente usa a bússola, determina o norte magnético, e o levantamento, faz o levantamento da poligonal, né? Se a propriedade for muito grande, a gente pode dividir ela em talhões. Porque se a gente cometer um erro, a gente vai demandar muito tempo, né, para refazer o levantamento. Então, se eu tiver lá divisas internas, né, área de lavoura, área de pastagem, área de reserva legal, então eu posso dividir essa área em sub-áreas, né, e fazer o levantamento de cada uma delas separadamente. E depois, né, unificar esses mapas, talvez, né, num único mapa. E outro detalhe também, né, a gente faz o levantamento dos detalhes internos, tá, da área. Estrada, curso d'água, cercas de arame, construções. Então, além do levantamento da poligonal, né, o perímetro, a gente faz o levantamento, né, dos detalhes. Tudo que está dentro da área, né, que seja necessário fazer, né, o levantamento. Eu posso fazer, além do levantamento planimétrico, eu posso fazer o levantamento altimétrico, desnível, né, do terreno. Por exemplo, aquelas áreas de maior declividade, elas podem ser destinadas à reserva legal. Talvez a gente pode ter áreas de nascente, né, que sejam áreas de preservação permanente, e as áreas mais planas, então o proprietário ele poderia destinar elas para cultivo, né, área de lavoura ou área de pastagem. Então é importante também nesse levantamento altimétrico, não só o levantamento da área em si, mas também, né, o levantamento das curvas de nível do terreno, tá? A declividade do terreno. E com relação ao que a gente vai falar semana que vem, a gente vai ver o levantamento por irradiação, tá? Aí eu explico maiores detalhes, tá? De como que é feito o levantamento por irradiação.
Ele pode ser feito com equipamento internamente na área. Então, se eu conseguir visar todos os pontos, né, do perímetro, então eu instalo equipamento dentro da área. Se eu tiver, por exemplo, uma área alagada, eu quero, por exemplo, medir a área de uma represa, vamos supor. Aí eu poderia instalar o equipamento, né, fora da área, ou seja, fora do perímetro. E a área sendo alagada, né, não teria, por exemplo, como eu instalar o equipamento, vamos dizer, dentro d'água, né, ou numa canoa. E talvez o equipamento não ia ficar, não vai ficar em repouso, né, para fazer as leituras. Então eu teria essa opção aqui, né, de instalar o equipamento externamente. Então aqui seria 2 esquemas, tá, de levantamento por irradiação. Então de um único ponto, né, faz visada em todos os pontos do perímetro. E já no caminhamento, aquilo que eu falei, né, a gente percorre o perímetro e contorna, né, os obstáculos, né, que estão dentro desse perímetro. E pode ter árvores, construções, né, e tudo mais. E aí a gente faz o que a gente chama, né, visada de ré e visada de vante. Então sempre a gente faz uma visada de ré, né, para zerar o ângulo no ponto anterior e uma visada de vante, né, para medir a distância até o próximo ponto. Mas isso aqui a gente vai ver com maiores detalhes, tá? Nos próximos encontros.